Muito boa tarde. Primeiro, uma pequena explicação. Esta gravação, a que estão a assistir, não corresponde à gravação realizada em direto quando foi feita a apresentação no dia 25 de março, porque a gravação então realizada não estava com qualidade suficiente para vos ser enviado. Como é costume, vamos primeiro olhar para o nosso plano de trabalho para este dia e, como é hábito, vamos começar por fazer uma curta revisão do que se passou nas sessões 1 e 2. Hoje vamos nos debruçar sobre o livro e as regras de regata. Vamos também ver algumas situações que nas sessões anteriores não ficaram bem explicadas. Agradecemos a quem nos chamou a atenção para esses problemas, para que possamos, em conjunto, apresentar melhorias sobre estas apresentações. Vamos hoje, como já sabem, abordar em especial a regra 18 e vamos também ver as duas definições que se aplicam na regra 18. É evidente que se manterão todas as definições já anteriormente abordadas, como, por exemplo, o direito a rumo, regras de direito a rumo, etc., por aí fora. Portanto, hoje vamos ver a regra 18 e, evidentemente, o preâmbulo à secção C, que é onde está a regra 18, e depois encerramos com a secção de perguntas e respostas. Como vocês sabem, as regras de regata são publicadas pelo World Sailing e revistas de 4 em 4 anos, entrando a nova edição em vigor a 1 de janeiro do ano, a seguir à realização dos Jogos Olímpicos. Este período em que estamos a viver, em que não se pôde realizar no ano passado os Jogos Olímpicos, enfim, vamos ver o que é que acontecerá este ano. No entanto, a World Sailing manteve a sua prática de, a 1 de janeiro, publicar uma nova edição das regras de regata. Estas regras são de aplicação mundial e cada autoridade nacional, federação, pode fazer uma tradução. No entanto, a edição que prevalece é sempre a de língua inglesa e ditada pela World Sailing. Como vocês sabem, o objetivo das regras é permitir a realização de regatas de uma forma segura, evitando que haja contactos entre os barcos e garantir a justiça da competição, assegurando como os participantes numa prova de vela cumprem com as regras e um sistema de penalização para os infratores. Os concorrentes podem recorrer das decisões de arbitragem apresentando uma apelação sobre a decisão. Esta é uma situação que na maioria das outras modalidades não acontece, até porque tem, digamos, uma arbitragem direta e não há recurso dessas decisões. Na vela, como não há uma arbitragem direta, é um edifício diferente, existe a possibilidade de se recorrer da decisão de uma comissão de protesto ou de um júri. Na competição de vela não existem árbitros como nas outras modalidades em que, quando o árbitro vê uma infração cometida por um competidor, assinala essa infração e o competidor deve efetuar uma penalização. Acontece que nas outras modalidades, geralmente a infração acontece no sítio onde a bola se encontra, como por exemplo no futebol, ou no handball, ou no basquete, é onde a bola se encontra que existe a possibilidade de infração. Na vela, em todo o local onde existe um barco, é possível que exista uma infração. E, portanto, na vela, os árbitros não assinalam infrações, exceto na regra 42, e o que acontece é que é da competência de cada velejador o cumprir as regras e fazer cumprir as regras. Digamos que as regras na vela, que a vela é um desporto autorregulado. Como vocês sabem, o livro de regras é composto por uma série de partes, os sinais de regata, logo ao início, que no fundo resumem a maneira como a Comissão de Regatas comunica com os competidores, portanto, através de bandeiras, todas elas do Código, ou quase todas elas do Código Internacional de Sinais, com um determinado significado, e assim se comunica com os concorrentes. Se não esquecer que, mesmo que hoje em dia seja fácil ter rádios VHF, e que já se vai permitindo, já se vai realizando várias comunicações das comissões de regata com os barcos concorrentes. No entanto, há barcos em que minimamente
é possível ter rádios a bordo, como por exemplo num otimista. Portanto, continuam-se a utilizar estes sinais de regata para que a Comissão de Regatas informe os concorrentes das suas intenções. Também existe uma parte que é a terminologia, onde está dito qual o entendimento de determinadas frases ou palavras que não se encontram descritas na parte das definições. Como vocês sabem, as definições diz-nos claramente qual é o entendimento em termos de regras de determinadas palavras ou expressões. Por exemplo, o que é andar com amuras a bombordo ou com amuras a estribordo. Todos nós aprendemos, quando começamos a fazer vela, que andar com amuras a estribordo é quando estamos a receber o vento pelo nosso lado de estribordo, ou seja, quando o nosso lado de barlavento é o lado de estribordo. No entanto, esta definição por si só não chega para a generalidade das situações das regatas à vela e, em termos de regatas à vela, acrescentam-se mais 2 ou 3 situações, como por exemplo quando se está a navegar à popa arrasada ou na contramura, em que, como é lógico, na popa arrasada o vento não entra por nenhum dos lados, não entra nem pelo lado de bombordo, nem pelo lado de estribordo, entra pela popa e, portanto, a definição anteriormente enunciada de ser o lado por onde entra o vento não cobria esta situação. Daí se dizer que um barco à popa arrasada vai com a amura contrário ao lado onde tem a retranca envergada. Portanto, se a retranca está para o lado de bombordo, nós vamos amorados a estibordo. Também na contramura, em que estamos a navegar com o vento a entrar pelo lado onde está a retranca, dizemos que, no entanto, que estamos a navegar com o lado contrário onde está a retranca. Ou, quando estamos para o vento, quando estamos de capa, também o vento não estará a entrar por nenhum dos lados e então diz-se que o barco está com a amura que estava anteriormente. Depois temos as partes do livro que vai com as partes de 1 a 7, que são um conjunto de regras que se aplicam a todos os concorrentes numa prova. A seguir temos os apêndices, que são um conjunto de situações especiais, como por exemplo, como é que se faz a classificação de uma regata. Este é o apêndice A. Temos, por exemplo, outros apêndices que se aplicam a casos especiais de competição de vela, como por exemplo o Match Racing, que é o apêndice C. Temos, por exemplo, as regras, ou conjunto de regras que vão modificar as tais regras das partes 1 a 7, que se aplicam, por exemplo, nos barcos radiocontrolados. Vamos então agora ver ou relembrar que as regras da parte 2, que no fundo é parte das regras do livro de regras que aborda o problema de quando os barcos se encontram e, portanto, quando existem possibilidades de contacto entre os barcos. E esta parte 2 é composta de várias secções. A primeira secção aborda o problema das regras de direito a rumo. São 4, porque no fundo só há 4 posições possíveis em que os barcos possam estar. Os barcos ou estão com a mesma amura ou estão com amuras opostas. Se estão com a mesma amura, podem estar sobreladeados ou não estar sobreladeados. E existe a quarta posição que nos diz qual é o barco que tem direito a rumo quando um deles está a virar por davante. Depois temos um conjunto de regras, que são as secções B, C e D, que vêm estabelecer limites aos direitos do barco com direito a rumo. Todas estas regras, à exceção da regra 14, se aplicam exclusivamente ao barco com direito a rumo. Portanto, quando nós falamos de regras da secção B, como por exemplo, como é que um barco com direito a rumo pode alterar rumo, esta regra só se aplica ao barco com direito a rumo. A regra 14 é o tal que é uma exceção, é a única que é aplicável a todos os barcos, quer os barcos que estão com direito a rumo, quer os barcos que não têm direito a rumo. Portanto, como eu já vos tinha dito, a secção A aborda os problemas dos barcos com direito a rumo, a B, as limitações gerais, a C, as limitações ao barco com direito a rumo na passagem das balizas e obstáculo, e depois temos a secção D, que são 2 ou 3 ou 4 regras que têm a ver com situações especiais, como por exemplo
como é que fica o direito a rumo quando um barco está a velejar à ré por ação de aquartelar a vela grande. Ou, por exemplo, a obrigatoriedade que um barco tem de se manter afastado de um barco que esteja encalhado. São situações que nos aparecem na secção D. Portanto, relembrando também, as regras da secção A são as tais 4 regras. A primeira, a regra 10, que se aplica a barcos que contêm as amuras opostas. A regra 11, a barcos que estão com a mesma amura e estão sobreladeados. A 12, a barcos com a mesma amura não estão sobreladeados. E a 13, enquanto um vira por davante. Estas são as 4 regras de direito a rumo, que correspondem às 4 únicas posições em que os barcos podem estar. Portanto, não precisamos de mais regras. E depois temos o tal conjunto de regras que vão aplicar limites. Temos na secção B os limites gerais, a tal regra 14, a única que se aplica a todos os barcos, que visa o evitar os contactos. Isto é uma regra de segurança, é uma regra muito importante e, normalmente, quando existe um contacto, ambos os barcos infringem esta regra. É evidente que, para isto acontecer, é preciso que seja razoavelmente possível evitar o contacto. Depois temos a regra 15, que é a regra que aborda a situação de como é que um barco adquire o direito a rumo. Se o barco adquire o direito a rumo devido a uma manobra sua, o que ele vai ter que fazer é dar inicialmente espaço ao outro barco para se manter afastado. Depois temos a regra 16, que aborda o problema do alterar de rumo do barco com direito a rumo, ou seja, quando temos, por exemplo, dois barcos à bolina com amuras opostas, um a estribordo e outro a bombordo, os barcos não estão num rumo de colisão. No entanto, o barco com direito a rumo pode alterar o seu rumo de forma a criar este rumo de colisão. Simplesmente tem um limite que é, ao fazer esta alteração de rumo, tem que dar espaço ao outro barco para se manter afastado. Por último, nestas regras da secção B, temos a regra 17, que é a regra, digamos, do rumo correto e que vem estabelecer um limite até onde é que um barco com direito a rumo pode velejar em relação ao tal rumo que nos leva à baliza seguinte o mais rápido possível. Se ele estabeleceu o sobreladeamento por sotavento vindo de livre pela popa a uma distância lateral inferior a menos de 2 dos seus comprimentos de casco, então ele, nesta situação, não vai poder velejar acima do seu rumo correto. Portanto, depois temos na parte 2, ainda na secção C, que se aplicam, são as tais limitações que se aplicam quando os barcos estão a passar balizas e obstáculos. Convém esclarecer que, não só aqui, mas em todas as situações, em todas as regras que se apliquem, regras da secção B ou C, as regras da secção A de direito a rumo continuam a aplicar. Elas continuam-se a aplicar, não são, digamos, desligadas. Elas mantêm-se em vigor. Simplesmente uma infração é uma regra da secção A de direito a rumo, o barco pode ser exonerado dessa situação se estiver, por exemplo, a navegar no espaço a que tem direito, que são as situações normais na passagem de balizas e obstáculos. Nesta secção C temos primeiro um preâmbulo, que vai definir determinadas situações, depois temos a regra 18, que vai abordar a problemática da passagem de balizas. As regras 19, 20 e 21 são regras que têm a ver com a passagem de obstáculos. Vamos, portanto, agora, pronto, e depois temos também na secção D, de novo um preâmbulo desta secção, e temos a 21 com erros à largada, cumprir penalizações e aquartelar a vela grande, a 22 virado, fundeado ou encalhado, a 23 interferir com outro barco. Vamos agora passar à tal outra situação do nosso plano de trabalho, que é fazer uma curta revisão sobre algumas situações que não ficaram perfeitamente esclarecidas em situações anteriores. A primeira tinha a ver com uma situação que nos foi apresentada relativamente a pranchas, mas isto é igual para todo, quer sejam pranchas, quer sejam barcos, quer sejam kites, isto é
abordado da mesma maneira, a problemática é exatamente a mesma e tinha a ver com uma situação de o barco com direito a rumo, ou a prancha, etc., que não havia um rumo de colisão entre o barco com direito a rumo e o barco que não tinha direito a rumo. Aqui o barco que tem direito a rumo ou a prancha é a amarela porque vai com a muras a estribordo, a azul vai com a muras a bombordo. Na posição 2 não havia rumo de colisão. No entanto, na posição 2 a prancha aumentou significativamente a sua velocidade, por exemplo, bombeando as velas, e com essa alteração de velocidade foi estabelecido um rumo de colisão. E aqui o problema que se punha era se esta situação era admissível ao barco com direito a rumo alterar a velocidade e com isso criar um rumo de colisão. Nas regras de regata não existe nenhuma limitação às variações de velocidade. O que existe nas regras da secção B, nos tais limites ao rumo do barco com direito a rumo, o que existe é um limite à alteração de rumo. Variar velocidade não é variar rumo, logo o barco aqui com direito a rumo pode variar a velocidade como muito bem entender. No Regulamento Internacional para evitar abalroamentos no mar é que existe uma limitação em que um barco com direito a rumo tem que manter rumo e velocidade. Na vela, nas regatas de vela em competição, portanto, não existe esse problema. Um barco com direito a rumo pode alterar o rumo, a velocidade, desculpem. Outra das situações que nos apareceu era um problema do rumo correto que não terá ficado suficientemente esclarecido. Vamos voltar a ele para explicar precisamente neste diagrama o problema que aconteceu. Entenda-se que aqui o rumo correto era seguir o rumo que os barcos estão a ter na posição 1 e no grupo da frente o rumo que esses barcos estão a seguir, digamos que seguir a direito. Isto seria a maneira de chegarmos mais depressa à baliza seguinte, o que nos levaria a chegar na regata, portanto a terminar a regata o mais cedo possível. Nesta situação, o barco amarelo está sujeito à regra 17, estabeleceu o tal subladeamento vindo de trás, vindo livre pela popa, por sotavento do barco azul, e estabeleceu este subladeamento a uma distância lateral inferior a 2 dos seus comprimentos de casco. Portanto, está sujeito à regra 17, significa que, enquanto este subladeamento se mantiver, ele não vai poder velejar acima do seu rumo correto. O grupo de barcos que está a velejar à sua frente está a velejar mais devagar e isto vai fazer com que o barco amarelo, a partir da posição 2, resolva orçar para tentar passar aquele grupo de barcos pelo seu barlavento. A questão é, ao fazer isto, portanto, estar a deixar de seguir o rumo que previamente era o rumo correto, se ele está ou não a velejar no seu rumo correto. A abordagem deste problema é feita olhando se o barco amarelo teria a mesma ação, ou seja, orçaria para passar por barlavento dos outros barcos na ausência do barco azul. Se o barco amarelo optasse pela mesma atitude de orçar para tentar passar os barcos que estão a velejar à sua frente por barlavento, mesmo que o barco azul não estivesse ali, então o barco amarelo não estaria a velejar acima do seu rumo correto e não estaria a infringir a regra 17. Portanto, a regra 17 do rumo correto tem que ser vista na ausência do outro barco. Portanto, o que é que aconteceria se o outro barco não estivesse ali? Ou seja, põe de lado as opções táticas. Se o amarelo estiver a orçar para se defender da posição tática vantajosa do azul, então está a velejar acima do seu rumo correto. Abordando o problema de outra maneira, se no lugar deste conjunto de barcos que estão pela proa do amarelo e do azul fosse um petroleiro grande, daqueles de várias toneladas, que estivesse ali fundeado, é evidente que o amarelo seria um rumo correto para o amarelo orçar, porque assim passaria por barlavento desse petroleiro,
do que arribar e para tentar passar o petroleiro na sombra do barco. Portanto, não haveria dúvidas, se fosse um petroleiro grande, que o rumo era o rumo correto. Isto seria a maneira, orçar e passar por Barlavento do tal petroleiro, seria a forma de chegarmos mais depressa à baliza seguinte. De novo, quer o petroleiro de grandes dimensões, quer este conjunto de barcos que estão pela proa do azul e do amarelo, são um obstáculo para o azul e para o amarelo, porque eles têm que se manter afastados deste grupo de barcos. Portanto, o rumo correto de um barco é o que faz chegar mais rapidamente possível à próxima baliza, e que, portanto, nos leva a chegar mais cedo na regata. O rumo correto avalia-se na ausência de outros barcos. Se o barco azul, o amarelo, continuaria a fazer o mesmo ou não, isso é o que nos vai fazer decidir sobre a eventualidade do amarelo estar a velejar acima do rumo correto. Outra situação tinha a ver com o que é navegar à bolina para ganhar Barlavento, e não existe uma definição sobre o que é velejar à bolina para ganhar Barlavento. No entanto, existe um caso, World Sailing, que é o caso 132, que aborda esta situação. Os casos World Sailing não são mais do que situações que ajudam a esclarecer e nos ensinam como é que se faz a aplicação das regras. As regras, é impossível no seu texto cobrir todas as situações que existem e, portanto, tem que haver algo que nos dê a jurisprudência, digamos, de como é que se aplicam as regras. É isso que são os casos do World Sailing, e cá temos este por acaso vem mesmo completar uma coisa que não existe, que é definir um conceito do que é navegar à bolina para ganhar Barlavento. Navegar à bolina para ganhar Barlavento não é pura e simplesmente navegar à bolina cerrada. O seu entendimento é este: quando o rumo para passar a baliza é à bolina cerrada ou acima, e quando, esta é uma das situações, e quando um ou ambos estão acima de um rumo de bolina cerrada para passar a baliza e estão a velejar em direção à baliza, abaixo de bolina cerrada, em direções opostas. Vamos ver em diagramas para entender todo este palavreado. Nesta situação, o que é que nós temos? O azul e o amarelo estão ambos a velejar à bolina cerrada em direção à baliza, para a deixarem pelo lado requerido. Portanto, nesta situação, que é a primeira, são barcos a velejar à bolina cerrada, são barcos a velejar para ganhar Barlavento. Nesta outra situação, o azul, por qualquer razão, tinha exagerado, tinha calculado mal os seus rumos para passar esta baliza, está, portanto, a velejar acima do seu rumo de bolina cerrada, vai num rumo mais arribado, em direção à baliza. O amarelo vai à bolina cerrada em direção à baliza, portanto, consideram-se que ambos os barcos estão a velejar à bolina para ganhar Barlavento, porque ambos estão a velejar para a baliza, em direção à baliza. Nestas outras duas situações, o que é que temos? Nesta temos a inversa da anterior, o amarelo é que estava a velejar acima do rumo de bolina cerrada e, portanto, vai arribado para a boia, mas, no entanto, está a dirigir-se para a boia e, portanto, os barcos aqui também se consideram à bolina para ganhar Barlavento. Aqui são os dois que calcularam mal e que, portanto, vão num rumo arribado em direção à baliza, e eles vão à bolina para ganhar Barlavento, porque a sua intenção é velejarem para Barlavento. Aqui, nesta outra situação, tem o problema de que eles, digamos que já passaram a baliza, estão a Barlavento da baliza, estão a velejar à bolina cerrada. Como não estão a velejar para passar a baliza, não estão num rumo que lhes permita passar a baliza pelo seu lado requerido, não se considera que estejam à bolina para ganhar Barlavento. Estão à bolina cerrada, mas não estão para ganhar Barlavento. Isto, no fundo, teve a ver com a situação da regra 16.2, foi aqui, salvo erro, que apareceu o problema, e era no que eram barcos a velejar à bolina para ganhar Barlavento. E, no fundo, o que a regra nos diz é que quando o barco tem que se manter afastado, a regra 16.2, acerca de alterar rumo, acerca do limite de como é que um barco com direito a rumo pode alterar rumo.
Esta regra 16.2 o que nos diz é que quando um barco se tem que manter afastado, neste caso é o amarelo, é o verde e é o roxo, portanto, nestas três situações é sempre este barco que se tem que manter afastado porque está morado a bom bordo. Quando ele já está a velejar para passar a sotavento do barco que tem direito a rumo, do barco que tem a muras a estribor, o barco com direito a rumo não pode voltar a alterar o seu rumo, criando um novo rumo de colisão, se com isto o barco que estava a manter afastado, que estava a velejar para lhe passar a seu sotavento, tiver que imediatamente voltar a alterar o seu rumo. E isto é aplicável quando os barcos estão a velejar à bolina para ganhar barlavento. Agora vamos ver as definições que se vão aplicar nas regras da secção C, na 18 e no preâmbulo às regras da secção C. Para isso vamos ver o que é espaço, o que é um espaço que se tem que dar à baliza, espaço na baliza, espaço para velejar para a baliza quando o seu rumo correto é passar próximo dela, portanto é um espaço para velejar para a baliza quando o rumo correto é passar próximo dela, e espaço para rondar a baliza conforme necessário para efetuar o percurso sem tocar na baliza. Vamos de novo olhar para os diagramas para ver o que é que isto quer dizer. Aqui o que é que acontece? Temos o barco, os dois barcos azul e amarelo que vêm sobreladeados. O azul é o barco de barlavento. Quando o azul entra na zona, tem um sobreladeamento interior por barlavento do amarelo. A partir do momento que o azul, que reparem, é o barco mais próximo da baliza. Quando ele entra na zona, o que acontece é que tem direito a espaço para velejar para a baliza, se o rumo correto dos barcos for passar junto à baliza. Portanto, ele tem direito, digamos que a apontar à baliza, e nesta situação o que acontece é que ele mal entra na baliza, arriba para um rumo que o leve à baliza. E o barco amarelo tem que lhe dar espaço para ele velejar nesse rumo. Aqui o que acontece é que o barco amarelo não lhe dá esse espaço e obriga-o a bater na baliza. Portanto, o barco interior tem direito a espaço para velejar para a baliza quando tem um sobreladeamento interior. E este espaço é este que aqui está. É evidente que este espaço é um espaço que varia imenso em função, por exemplo, das condições com que estamos a velejar. O vento, a intensidade de vento que estiver, as vagas que tiver, estar mais ou menos mar, etc., as velas que temos envergadas, o tipo de barco em questão, ou seja, há barcos que têm mais ou menor facilidade de manobra, que precisam mais da manobrabilidade, no fundo, do barco. Portanto, a maneira como ele é capaz de manobrar, tudo isto influencia a quantidade de espaço. E este espaço tem que permitir ao barco interior de velejar de uma forma marinheira para passar a baliza, para velejar para o pé da baliza. Este problema do espaço, porque como é evidente é impossível definir se é 1 metro, se é 2 metros, se é os metros que forem, o seu conceito aparece definido ou abordado num caso World Sailing, que é o caso World Sailing 21. Portanto, por isso é que aparece também ali o rumo para a próxima baliza, porque isto vai-nos fazer crer que o rumo correto é passar próximo desta baliza, porque assim estamos a possibilitar chegar mais depressa à baliza seguinte. É evidente que se estivermos a passar muito mais cá para baixo, mais para sotavento, não estamos a velejar no nosso rumo correto, porque estamos a aumentar, digamos, a distância a percorrer. Isto, evidentemente, se não entramos com problemas de possibilidade de existências de vento ou de corrente, etc. Mas, portanto, olhando isto sem essas variações, o rumo correto será passar próximo da baliza. E aí é que o barco exterior é obrigado a dar este espaço ao barco azul à baliza. Aqui temos que o azul tem o tal sobreladeamento interior. Nas posições 1 e 2, o barco azul, por ser um barco de barlavento, tem que se manter afastado do barco amarelo, que é um barco de sotavento. Quando o amarelo entra na zona, entra em vigor uma limitação ao direito a rumo do barco amarelo, e o barco azul tem direito a velejar naquele corredor
que ali está indicado, e vai, digamos que temporariamente, desligar a aplicação da regra de barcos ladeados com a mesma amura, ou seja, o de Barlavento se manter afastado, porque se ela não fosse, não houvesse esse limite, o barco amarelo poderia exercer o seu direito a rumo e orçar e não dar espaço ao azul. Por isso é que a regra mantém-se, mas tem o limite de ter que dar o espaço ao barco interior para velejar para a baliza. A partir do momento em que o azul, barco mais próximo da baliza, entra na zona, o direito a rumo pela regra 11 do amarelo passa a ter o limite imposto pelo direito a espaço na baliza do barco azul. Espaço para velejar para a baliza, como já nos tínhamos dito, significa espaço para velejar imediatamente, de uma forma marinheira, para uma posição perto da baliza e do seu lado requerido. Isto vem também abordado num caso World Sailing no 118. É evidente que estes casos estão publicados na página da World Sailing, estão lá, de fácil consulta quem estiver interessado. Aqui temos a situação em que o barco azul, muito semelhante à situação anterior, mas ele, depois de entrar na zona, vem velejar fora do corredor a que tem direito. Portanto, reparem que a partir da posição 4, ele começa a velejar fora do corredor e aí perde a proteção, digamos, do espaço para a baliza. O que vai acontecer é que quando ele está a velejar fora do corredor, o barco amarelo readquire plenos poderes relativamente ao seu direito a rumo e não tem que dar esse espaço que o azul está a tomar, este espaço em demasia. Portanto, nesta situação, o que iria acontecer é que se o amarelo apresentasse um protesto contra o azul, o amarelo ganharia esta situação porque o azul estava a velejar fora do corredor, não estava a velejar em direção à próxima baliza. Portanto, esta é, no fundo, o que a regra pretende, é que o barco tem direito a espaço para velejar para a baliza num corredor, enquanto veleja no corredor, tem a proteção do espaço na baliza. Se sai do corredor, perde essa proteção e está em vigor pura e simplesmente a regra de direito a rumo, neste caso a 11 barcos com a mesma amura sobreladeados. É evidente que o barco também tem direito a espaço não só para velejar em direção à baliza, mas para deixar a baliza, tem direito a espaço para deixar a baliza pelo seu lado requerido sem tocar nela. É a mesma situação, portanto, aqui aplicado na altura em que ele está a passar à volta da baliza. Portanto, ele tem direito a este espaço, o tal espaço necessário para caber. Não esquecer que isto é em função dos barcos envolvidos, da intensidade de vento, do mar que estiver, etc. Isto é outra situação em que o barco amarelo, que é um barco que entra na zona de Amuras a bombordo, e temos um barco azul que entra de Amuras a estibor. Como vamos ver nesta situação, a regra 18 não se aplica e o barco azul resolve virar a sotavento do amarelo, exercer o seu direito a rumo, vira aqui a seu sotavento. O barco amarelo, porque tem um sobreladeamento interior com o azul, a partir da posição 3, tem um sobreladeamento interior com o azul por barlavento. Nesta situação, e que quando vira de bordo, na posição 4, está num rumo que lhe permite alcançar a baliza, nesta situação ele tem direito a espaço para fazer esta manobra. Portanto, quando um barco interior de barlavento, que tem direito a espaço, vira e fica a alcançar a baliza, ele tem direito a espaço para virar. É o que aqui está ilustrado, portanto, amarelo fica aqui com sobreladeamento interior por barlavento do outro barco, quando vira, alcança a baliza, tem direito a espaço, e o azul tem que lhe dar espaço para ele virar. Portanto, amarelo tem direito a espaço para virar por davante, porque está sobreladeado pelo interior e a barlavento do barco lhe tem de dar espaço. Nesta situação, ok, de novo, e veremos depois estas situações mais em particular na regra 18, mas
apesar do amarelo já estar na zona, aqui a regra 18 não se vai aplicar entre os barcos porque eles estão à bolina com amoras opostas. Aqui o amarelo estabelece realmente um sobreavimento interior por barlavento, terá direito a espaço, mas quando vira não fica a alcançar a baliza, ele na posição 4 não está num rumo que lhe permite alcançar a baliza. Nesta situação não cumpre os requisitos todos, a regra não se aplica e ele não tem direito a espaço para virar. Vamos ver exatamente o que aqui está. Amarelo não tem direito a espaço para virar por davante, porque quando vira não fica a alcançar a baliza. Esta é a situação. Agora vamos ver outro conceito que é a zona. Todos nós sabemos que a zona é, no fundo, este espaço, esta área à volta da baliza, cujo raio é igual a 3 vezes o comprimento de casco do barco. Portanto, isto é a situação que todos conhecemos. É uma área em torno da baliza, equivalente a 3 comprimentos, num raio de 3 comprimentos de casco. A questão é 3 comprimentos de casco, mas se tivermos barcos de tamanhos diferentes, como é que é? Nesta situação que se pretende ilustrar são barcos de tamanho completamente diferentes. Concretamente aqui temos o barco amarelo, que é um 44 pés, e o barco azul, que é um laser. São barcos de tamanho de casco completamente diferente. O amarelo, no fundo, na posição 1, está a entrar está a 3 comprimentos da baliza, estaria a entrar na sua zona. O azul, só na posição 1, portanto, já muito mais próximo da baliza, é que estaria a entrar na sua zona. Ok, em situações destas, como é que se resolve? A situação resolve-se em que considera-se que quem define a zona é o barco que está mais próximo da baliza. Nesta situação, o barco mais próximo da baliza é o azul, logo, o entendimento de zona aqui é o entendimento definido pelo comprimento de casco do barco azul. Portanto, e esta situação acontece não em vela ligeira só quando temos regatas de vela ligeira com várias classes misturadas, digamos assim. No entanto, em barcos de cruzeiro, isto pode acontecer muito facilmente. Dúvida de quem é que estabelece a zona é estabelecida pelo barco mais próximo da baliza. E é evidente que um barco entra na zona quando qualquer parte do seu casco entra nessa área. Vamos agora ver a parte 2, a tal parte 2 que é o foco desta nossa sessão 2, a secção C, e que tem logo ao princípio o preâmbulo, e depois temos as regras 18 com as suas diferentes partes, a 18.1 e a 18.2, que no fundo vai fundamentalmente abordar a problemática do espaço, como é que se dá o espaço, e depois temos a regra 18.3 e a 18.4 que vai abordar o problema de quando se fazem duas manobras dentro da zona. Na 18.3, quando ele, isto que eu vou dizer não é absolutamente correto, mas a ideia é esta, é quando ele vira por davante dentro da zona, porque a ideia é da aplicação da regra, é quando ele passa à proa ou à linha do vento, isto é que define a aplicação da 18.3, e a 18.4 quando vira em roda. Portanto, a 18.1 e 18.2, a abordagem de como é que se dá esse espaço, quando é que se tem direito a espaço, a 18.3 e 18.4, como é que a situação se resolve se um barco passa à proa ao vento dentro da zona ou se vira em roda dentro da zona. O que é que, o que é que o preâmbulo da secção C nos diz? Diz-nos aquelas coisas que todos nós sabemos e que aparece perfeitamente ilustrado aqui nesta situação. Diz-nos que quando os barcos se aproximam da linha de largada, das balizas da linha de largada para largar, e se estas balizas estiverem rodeadas de água navegável, então o barco interior não tem direito a espaço. Não tem direito a espaço. Portanto, nesta situação, temos duas balizas da linha de largada, os barcos estão-se a aproximar da linha para largar, as balizas estão rodeadas de água navegável e o barco azul, que é um barco interior, não tem direito a espaço. Esta é a situação clássica dos chamados paraquedistas, porque parecem ali sem nenhum direitos e que se querem meter. Portanto, o que o preâmbulo da secção C nos quer dizer é isto, portanto, que reunidas estas condições do barco estar aproximado da baliza da linha de largada para largar,
que as balizas de largada estão rodeadas de água navegável, então o barco exterior não tem que dar espaço. Também não tem que dar espaço, como iremos ver, e está escrito no preâmbulo, à amarra da embarcação da CR. Vamos então observar mais em pormenor esta problemática e vamos começar por ver o que é aproximar da linha para largar. Nesta primeira situação, o que é que nós temos? Dois barcos que se aproximam da baliza da linha e que faltam vários minutos para o sinal de largada. Concretamente aqui está indicado que faltam 3 minutos. É evidente que a 3 minutos do sinal de largada eles não estão a aproximar da linha de largada, da baliza da linha de largada para largar. Falta muito tempo para a largada, não se podem estar a aproximar. Eles, algures, vão ter que queimar tempo ou vão ter que voltar atrás. Na outra situação, estamos a segundos do sinal de largada, portanto pode-se admitir perfeitamente que os barcos estão a aproximar da linha de largada para largar. Portanto, partindo do princípio que estas balizas da linha de largada estão rodeadas de água navegável, eles estão-se a aproximar da linha de largada para largar, as regras da secção C deixam de se aplicar, que é isto, concretamente o texto do triângulo. As regras da secção C não se aplicam quando, reunidas as tais condições de se estarem a aproximar da linha, as balizas serem rodeadas de água navegável. Nessas situações, o barco, as regras da secção C não se aplicam e, portanto, o direito a espaço não existe. E daí nós, na nossa prática comum, dizemos que não há espaço às balizas de largada. Atenção que isto só se verifica, primeiro, se nos estivermos a aproximar da linha e se as balizas estiverem rodeadas de água navegável. Portanto, se as balizas, se não nos estivermos a aproximar da linha de largada, como acho que vamos ver a seguir, as regras já se aplicam. Neste momento aqui, o que é que nós temos? Temos os barcos estão a 2 minutos do sinal de largada, portanto, dificilmente estão a aproximar da linha para largar. Logo, as regras da secção C na posição 2 aplicam-se. E, nesta situação, como se aplicam, o barco interior, o barco amarelo, vai ter direito a espaço para passar entre a embarcação da CR e o barco azul. Reparem que, exatamente, no seu texto correto, o preâmbulo diz é que as regras da secção C aplicam-se ou não se aplicam. Não fala em ter direito a espaço ou não. As regras da secção C aplicam-se ou não. Nesta situação, os barcos na posição 2 não estão a aproximar-se da linha para largar, logo aplicam-se as regras da secção C. O amarelo tem direito a espaço para passar entre a embarcação da CR e o barco azul, porque a lancha da embarcação da CR normalmente é uma embarcação de dimensões grandes, o que faz considerar um obstáculo, e portanto aqui o que se iria aplicar era a regra de passagem do obstáculo e o barco amarelo teria direito a espaço para passar o obstáculo, que é a embarcação da CR. Reparem que aqui o azul, depois de lhe ter negado o espaço, percorre a linha, digamos, para não bater e só vai largar na outra extremidade, reforçando a posição de que, junto à embarcação, não se está a aproximar da linha para largar. Ele só vai largar bastante mais tempo depois, queimou tempo, digamos, até ir largar. Portanto, nesta situação, as regras da secção C aplicam-se e o amarelo tem direito a espaço, porque a embarcação da CR é de grandes dimensões. Se no lugar desta embarcação estivesse uma daquelas balizas normais que se utilizam nas regatas, que são de pequena dimensão, a alteração de rumo que o barco teriam que fazer se tivessem a alojar na sua direção não era significativo, logo não seria considerado um obstáculo. Acho que numa situação posterior vamos ter a possibilidade de abordar este assunto, mas isto é evidente que é ou não um obstáculo em função da alteração de rumo que for necessária fazer pelo barco se estivessem a velejar na sua direção. Ok, portanto, na posição 2 os barcos não estão a aproximar-se da linha de largada para largar, já explicámos porquê, e portanto as regras da secção C aplicam-se porque eles não estão a aproximar da linha.
Outra dos requisitos, outra das condições é que a baliza de linha de largada seja rodeada de água navegável. Aqui temos essa situação. Na extremidade de bombordo, esta baliza, na extremidade de bombordo, na extremidade do visor, esta baliza é rodeada de água navegável. Na extremidade de estibordo, esta baliza não é rodeada de água navegável. É até um obstáculo contínuo. Situação comum que aparece muitas vezes com as largadas dadas de terra, digamos, entre um mastro em terra e uma baliza dentro d'água. Ora bem, baliza rodeada de água navegável, aqui é a frase-chave. Os barcos aproximam-se da linha de largada para largar. Na extremidade de bombordo, se eles estão aproximados da linha para largar e a baliza é rodeada de água navegável, o barco vermelho não tem direito a espaço, porque as regras da secção C não se aplicam. Baliza rodeada de água navegável e eles estão-se a aproximar. Regras da secção C não se aplicam, vermelho não tem direito a espaço. Na extremidade de estibordo, a baliza não é rodeada de água navegável, logo o preâmbulo deixa de se poder aplicar e as regras da secção C aplicam-se e aqui a situação, porque isto é um obstáculo contínuo, vai ser resolvido pela regra 19, que no fundo diz uma coisa deste tipo, que se o azul tem direito a espaço para caber entre o obstáculo e o barco exterior no momento em que inicia o sobreladiamento, então o amarelo a partir daí vai ter que lhe dar espaço. Portanto, aqui o que diferencia é haver ou não água navegável. Os barcos estão-se a aproximar das balizas ao mesmo tempo para o sinal de largada, portanto esse problema não se punha. A única coisa que distingue é a existência ou não de água navegável. Portanto, a extremidade de estibordo é um obstáculo contínuo, neste caso aplica-se a regra 19, que iremos ver numa próxima sessão. A outra situação é que não é só a baliza, mas sim também a amarra da baliza. Portanto, quando os barcos estão aproximados de uma baliza da linha de largada para largar, e essas balizas são rodeadas de água navegável, a amarra da baliza da linha de largada não constitui um obstáculo e, portanto, nessa situação, as regras da secção C também não se aplicam e, como aqui está indicado, o barco amarelo não tem que dar espaço ao barco azul. Vamos ver o que é isto aproximado da linha de largada para largar. Na situação normal, quando nós vamos largar junto à extremidade de estibordo, atenção que esta parte de cima é o lado de percurso, a parte de baixo da linha é o lado pré-largada, portanto, digamos que o sentido de largada é de baixo para cima. Quando nós, numa situação destas em que temos que largar de baixo para cima, digamos assim, nós estamos, num momento de largada, nós temos que deixar a embarcação da CR, nesta situação aqui, pelo nosso lado de estibordo. Só nessa situação é que nós nos estamos a aproximar da linha de largada para largar, porque a baliza passa a ter um lado requerido no momento de largada. E, como nós no momento de largada a temos que deixar por estibordo, só quando estamos a aproximar da baliza da linha pelo lado requerido, é que nos estamos a aproximar para largar. Nesta situação, o que acontece? Os barcos estão a segundos do sinal de largada, vêm do lado de percurso para o lado pré-largada e estão a deixar a embarcação da CR pelo seu bombordo. Portanto, não estão a aproximar-se da baliza pelo lado requerido. Se não estão a aproximar-se da baliza pelo lado requerido, então as regras da secção C aplicam-se. E, aplicando-se, significa que o barco azul vai ter que dar espaço ao barco amarelo. Um barco está a aproximar-se de uma baliza da linha de largada para largar quando está a deixar a baliza pelo lado requerido. O lado requerido nesta situação é deixar a embarcação da CR por estibordo. Cá está de novo algo que vem esclarecido num caso, isto é um caso especial, que é um caso de Matos Racing, que são chamados colos. Isto é o colo 1 de Matos Racing, que aborda esta questão.
Desculpem. Portanto, nesta situação, o que acontece é que os barcos estão a deixar a baliza da linha de largada por bom-bordo, as regras da secção C aplicam-se porque a embarcação é um obstáculo. Portanto, nesta situação, a embarcação, eles não se estão a aproximar da linha de largada para largar, mas, portanto, o que acontece é que a embarcação é um obstáculo, sendo um obstáculo, o barco amarelo tem direito a espaço para passar entre o azul e a embarcação. Nesta outra situação, o que é que acontece? Eles vêm de novo do lado de pré-largada para o lado de largada. Neste caso, estão a deixar a baliza, a embarcação, pelo lado estribordo. Logo, estão a deixá-la pelo lado requerido. Estamos na situação de os barcos estarem aproximados da linha de largada, da baliza de linha de largada pelo lado requerido. As balizas estão rodeadas de água navegável. Logo, aqui vai-se aplicar o preâmbulo e o barco azul não vai ter direito a espaço para passar entre o amarelo e a embarcação da CR. Um barco está a aproximar-se de uma baliza da linha de largada para largar, quando está a deixar a baliza pelo lado requerido. O lado requerido nesta situação é deixar a embarcação da CR por estribordo, tal qual Matos Racing, que esclarece isto, e os barcos estão a deixar a baliza da linha largada por estribordo, as regras da secção C não se aplicam. Se não se aplicam, os barcos estão-se a aproximar da linha estão a aproximar-se da baliza da linha largada para largar e, portanto, o barco azul não tem direito a espaços. Nesta outra situação, o que é que nós temos? Temos ambos os lados da linha, ambas as extremidades da linha estão rodeados de água navegável, estamos a segundos do sinal de largada, portanto, os barcos estão-se a aproximar-se da linha para largar. Na situação da extremidade de estribordo, a embarcação da CR, o barco verde, não tem, os barcos estão-se a aproximar desta embarcação para deixá-la pelo lado de estribordo, portanto, pelo lado requerido. Nesta situação, o barco verde não tem que dar espaço ao barco vermelho porque as regras da secção C não se aplicam. Na extremidade de bom-bordo, a diferença aqui é que os barcos estão a aproximar desta baliza para a deixarem pelo seu lado de estribordo. Logo, o que acontece é que não a estão a deixar pelo lado requerido, não se considera que estão a aproximar-se da baliza da linha de largada para largar. Logo, aqui as regras da secção C não se aplicam, aqui o que se vai aplicar exclusivamente, neste caso, é o bom-bordo-estribordo, uma regra da secção 10, e, portanto, o barco vermelho não tem direito a espaço para passar ali. Os barcos da extremidade de estribordo da linha de largada estão a aproximar-se da baliza da linha de largada para deixarem por estribordo. As regras da secção C não se aplicam e vermelho não tem direito a espaço. Os barcos da extremidade de bom-bordo da linha estão a aproximar-se da baliza da linha de largada para a deixarem por estribordo. Os barcos nesta extremidade só estão a aproximar-se da baliza da linha de largada para largar se a deixarem por bom-bordo. As regras da secção C não se aplicam e vermelho não tem direito a espaço e pela regra 10 tem de se manter afastado do verde. Mais uma situação para percebermos, neste caso, como é que se pode fechar, digamos, a passagem, como é que se pode negar o espaço ao barco interior. Nesta situação, o que é que nós temos? Temos dois barcos que, se mantiverem o rumo, se ambos os barcos mantiverem o rumo, nomeadamente o amarelo mantiver o rumo, o barco azul tem espaço, consegue passar entre o amarelo e a embarcação da CR. No entanto, quando eles já estão pela popa da embarcação da CR, quando já têm pelo seu través a embarcação da CR, o barco amarelo altera o rumo e, nesta situação, o azul já não tem como sair dali, não tem espaço para sair dali. Aqui, aproveito para lembrar uma situação que é, com as regras de regata, na competição de vela, os competidores não têm que antecipar situações, ou seja, o barco azul não tem que antecipar que o barco amarelo lhe vai fechar a passagem, portanto, é só na altura em que o barco amarelo altera rumo que o barco azul tem que alterar o seu rumo. Nessa altura, quando o amarelo altera o rumo, o azul
já não tem como evitar contacto ou com o amarelo ou com a lancha da CR. Portanto, aqui o amarelo, o grande problema do amarelo é que quando altera rumo não está a dar espaço ao outro barco para se manter afastado, infringindo, lembrem-se, aquela regra, a regra 16.1, que estipula que quando um barco tem direito a rumo, o amarelo era um barco também com direito a rumo, por ser um barco de sotavento, quando eles estão sobreladeados, portanto, amarelo era um barco com direito a rumo, ele como direito a rumo, para alterar rumo, tem que dar espaço ao outro barco. Nesta situação, claramente, o amarelo, digamos que fecha a porta muito tarde, fecha a passagem ao azul muito tarde, e é aqui o amarelo infringe a regra 16.1, o azul, indo buscar um pouco uma coisa que já atrás tinha falado da exoneração, aqui infringe a regra 11 do Barlavento Sotavento, no entanto é exonerado porque está a navegar num espaço a que tem direito. Portanto, será exonerado pela regra 43 por estar a navegar num espaço a que tem direito. Portanto, aqui há infrações distintas. O amarelo infringe a regra 16.1, infringe também a regra 14, de certeza, e só será exonerado desta sua infração da regra 14 se não houve danos nem lesões. O barco azul não infringe a regra 14 porque não lhe era razoavelmente possível evitar o contacto. Infringe a regra 11, porque é um barco de barlavento e não se mantém afastado do barco de sotavento. No entanto, é exonerado porque estava a velejar num espaço a que tinha direito. Portanto, existe infração, mas é exonerado. Ou seja, as regras de direito a rumo mantêm-se sempre em vigor. Os barcos aproximam-se da baliza da linha de largada para largar, não se aplicam as regras da secção C. Aplicam-se as regras da secção A, a regra 11 e a regra 16.1, e acrescento eu também a 14, mas esta aplica-se sempre. Portanto, nesta outra situação muito semelhante, no entanto, o amarelo, quando altera o rumo, quando fecha a passagem, o azul tem espaço para se manter afastado. Isto é o que a regra pretende. No fundo, nós temos que ter cuidado, não podemos fechar a passagem quando nos apetece, temos que fechar a passagem numa situação em que o barco azul tenha espaço para se manter afastado. Os barcos aproximam-se da baliza da linha de largada para largar, não se aplicam as regras da secção C, azul não tem direito a espaço e tem de se manter afastado por ser um barco de barlavento. Aplicam-se as regras da secção C, 11 e 16.1. Vamos ver aqui outra situação que também acontece. Nas situações anteriores eles vinham a velejar em direção à baliza. Aqui outra situação é quando eles estão a bater pano ali junto à embarcação da CR. E aqui de novo o que acontece é que quando o azul se enfia entre o amarelo e o azul, ele tinha esse espaço. A partir daí o amarelo já nunca mais pode voltar a fechar o espaço. Ou seja, o espaço tem que ser negado numa altura em que o azul tenha espaço para se manter afastado. Os barcos aproximam-se da baliza da linha de largada para largar, não se aplicam as regras da secção C, aplicam-se as regras da secção A, regra 11, e da B, a 16.1, quando altera o rumo tem que dar espaço ao outro barco, e portanto o barco amarelo aqui está a infringir, para além da 14, volto a dizer, a 16. Esta situação enfim, o que também acontece, porque o que aqui nos diz é que estas situações aplicam-se aplicam-se enquanto os barcos não libertarem as balizas da linha de largada. Ou seja, como aqui temos dois barcos que estão a aproximar da linha para largar, na posição 3 é o sinal de largada, dá-se o sinal de largada. Reparem que a bandeira desce. Então, imagina, não libertaram a baliza de largada. Nesta situação, as regras da secção C não se aplicam. Se não se aplicam as regras da secção C, o barco amarelo não tem direito a pedir espaço para virar e para evitar o obstáculo. Portanto, as regras aplicam-se enquanto os barcos não libertarem
as balizas da linha de largada. As regras da secção C não se aplicam, enquanto os barcos não passarem as balizas da linha de largada. Apesar da embarcação da CR ser um obstáculo, como as regras da secção C não se aplicam, a amarelo não tem direito a espaço para virar. Nesta outra situação é no outro lado, na outra extremidade, é exatamente o mesmo. Os barcos não libertaram as balizas da linha de largada, logo o azul não tem direito a pedir espaço para virar, porque as regras da secção C não se aplicam. Portanto, enquanto nós não passarmos as balizas, estamos na situação indicada pelo preâmbulo da secção C. Portanto, agora vamos começar diretamente na regra 18, e vamos ver a regra 18.1, que no fundo estabelece quando é que a regra se aplica e as exceções à aplicação da regra. São todas estas que aqui estão, que nós vamos ver em detalhe agora em diagramas. Ok, ela aplica-se quando, pelo menos, quando os barcos têm que passar a baliza pelo mesmo lado. Nesta situação, os dois barcos têm que passar esta baliza por bombordo, logo a regra vai se aplicar entre os barcos. A regra 18 aplica-se entre os barcos. Neste outro diagrama, os barcos têm que deixar esta baliza por lados opostos, para regatas diferentes, por exemplo, em que estão a utilizar uma mesma baliza. Aqui a regra 18 não se aplica e o que se vai aplicar, pura e simplesmente, é a regra 10, bombordo, estribordo, porque os barcos estão com amuras opostas. Portanto, a regra 18 aplica-se entre barcos quando lhes é requerido deixar uma baliza pelo mesmo lado e pelo menos um está na zona. Portanto, outra condição é que pelo menos um dos barcos esteja dentro da zona. E é por isso que vocês lembram-se quando eu falava na definição do espaço na baliza, dizia sempre quando o barco mais próximo entra na zona. Portanto, é o barco mais próximo que define a entrada na zona, daí o mais próximo da baliza, e é evidente que é a partir daí que a regra 18 se aplica. Não necessitam os dois de estar dentro da zona para que a regra se aplicar. Basta um deles. Nesta situação é uma situação em que ela já não se aplica, ou seja, quando os barcos estão à bolina para ganhar barlavento. Reparem que aqui os dois barcos estão à bolina com amuras opostas e estão numa situação que se considera que estão à bolina para ganhar barlavento, porque ambos estão a velejar numa situação em que lhes vai permitir passar a baliza pelo lado requerido. Evidentemente que esta baliza é para ser passada pelo mesmo lado para ambos os barcos. Logo, a regra 18 não se aplica, não há problemas de direito a espaço, digamos assim, e o que se vai aplicar aqui é regras de direito a rumo, neste caso, regra 10, barcos com amuras opostas, barco de bombordo, o azul tem que se manter afastado do barco de estribordo amarelo. Azul não pode reclamar que tem, digamos, uma posição interior e que o amarelo lhe tem que dar espaço. Não se aplica a regra 18, não se fala de espaço. Outra situação é quando os barcos estão à bolina para ganhar barlavento, com amuras opostas, e aproximam-se da baliza de barlavento para a deixarem por bombordo. Portanto, nesta situação, o que acontece é que um deles tem que virar por davante. Nesta situação, o barco azul vai ter que virar por davante para passar a baliza. Nesta situação, entre eles, entre o azul e o amarelo, a regra 18 não se aplica. Portanto, a regra 18 não se aplica entre barcos com amuras opostas quando o rumo correto na baliza para um deles, mas não para ambos, é virar por davante. Nesta outra situação, o que é que nós temos? Temos um barco que já rondou a baliza ao azul, já deixou para trás a baliza, e temos um barco que está a navegar, a velejar em direção à baliza. Portanto, nesta situação também não se aplica a regra 18, não há direitos a espaço. Assim que o azul deixa a baliza, a regra 18 termina.
E o que acontece é que o que se vai aplicar aqui são regras de direito a rumo. O barco azul, após cambar, após passar ali a baliza, camba e amura a bombordo, desculpem, e encontra-se com o barco amarelo que vem também a bombordo. E, portanto, aqui o que se vai aplicar é a regra 11, barlavento, sotavento, azul vai-se ter que manter afastado do amarelo. A regra 18 não se aplica entre um barco que esteja aproximado de uma baliza, no caso do amarelo, e um que a tenha passado, caso do azul. Portanto, aplicar-se-á só naquele caso a regra 11. Também a regra 18 não se aplica quando eles estão a passar um obstáculo contínuo, por exemplo, uma ilha. Neste caso, o que se vai aplicar, é a regra 19 de passagem de um obstáculo contínuo. Outra situação em que nos diz também que a regra deixa de se aplicar, que a regra para de se aplicar, é quando, digamos, o barco foi dado o espaço necessário já ao barco interior, ou seja, ele não está a velejar dentro do seu corredor. Esta é uma situação que se passa à chegada. O barco azul é um barco interior em relação ao verde, não está a velejar dentro do seu corredor, portanto, o verde está-lhe a conceder o espaço mais do que o espaço necessário. Foi concedido o espaço necessário ao azul para passar a baliza de chegada sem tocar nela e, portanto, aqui deixa de se aplicar, não se aplica as regras 18, mas sim o que se vai aplicar neste caso é a regra do bombordo e estibordo. Os barcos estão com amuras opostas, o verde está com amuras a estibordo, o azul com amuras a bombordo, logo o azul não tem direito a rumo, tem que se manter afastado do verde. Não pode reclamar direito a espaço porque está a velejar fora do corredor, já foi dado o espaço mais do que necessário para ele passar a boia de chegada em segurança. Vamos agora entrar diretamente na 18.2a, portanto, uma situação em que se aplica a regra, isto é, a regra geral, e que tem a ver com quando os barcos estão... Desculpem, os barcos estão sobreladeados e nesta situação o barco interior tem direito a espaço do barco exterior. Vamos ver como é que isto se aplica. E isto é verdade, como aqui está dito, se a 18.2b, já vamos ver, depois não, se a exceto, portanto, só é verdade quando a 18.2b não se aplica. Nesta situação, o que é que nós temos? Temos dois barcos na situação 1-2 que estão a aproximar que estão à bolina com amuras opostas, portanto aqui a regra 18 não se aplica. Quando o barco amarelo vira por davante, dentro da zona, o que acontece é que o azul não tem que velejar acima do rumo correto. Já vão perceber mais adiante porque é que eu estou a fazer esta ressalva, do azul não ter que velejar acima do rumo bolina cerrada. Portanto, nesta situação, o amarelo que vai estabelecer um sobreladeamento interior por sotavento do azul, o que vai acontecer é que se vai aplicar a regra 18.2a, porque são barcos que estão sobreladeados dentro da zona. A regra 18.2b não se aplicava na situação anterior. A 18.2a passa a aplicar-se e o barco exterior azul vai ter que dar espaço ao barco interior. Até à posição 2, os barcos estão a velejar à bolina com amuras opostas. A regra 18 não se aplica entre os barcos e, portanto, a 18.2b também não. Após o amarelo completar a viragem por davante, tem um sobreladeamento interior por sotavento do azul. Portanto, nesta situação, os barcos estão sobreladeados, a 18.2b não se aplica, o barco exterior tem de dar espaço ao barco interior pela 18.2a. Aqui nesta outra situação, o que nós temos é que esta baliza é para ser rondada por estibordo, o barco azul e o barco amarelo entram na zona com amuras opostas. Quando o azul já está na zona, apesar de haver um barco que está na zona, como eles estão com amuras opostas à bolina, a regra 18 não se aplica e, portanto, a 18.2b também não. Dentro da zona, após o azul virar, o amarelo
porque vem mais depressa, consegue estabelecer um sobreladeamento exterior com o azul e a partir deste momento começa a aplicar-se, a partir do momento em que se estabelece o sobreladeamento, começa a aplicar-se a 18.2A e o barco interior azul tem direito a espaço para passar a baliza. Os barcos não estão sobreladeados quando entram na zona, a 18.2B não se aplica e começa a aplicar-se a 18.2A, quando o sobreladeamento se inicia, após o azul virar por davante. O barco amarelo com o barco exterior tem de dar espaço ao barco interior, regra 18.2A. Nesta outra situação, semelhante à anterior, simplesmente aqui o amarelo estabelece o sobreladeamento pelo interior do azul. Nesta situação o que acontece é exatamente igual, simplesmente aqui o barco exterior passa a ser o azul e ele vai ter que dar espaço ao barco interior para rondar a baliza. Portanto, tudo a mesma conversa, digamos, simplesmente o sobreladeamento passa a ser interior e o barco exterior azul vai ter que dar espaço ao interior pela 18.2A. Esta é uma situação curiosa em que nós aqui, o que é que observamos? A baliza é para ser deixada por bombordo. Na posição 1, reparem, os três barcos, o verde, o azul e o amarelo, são barcos livres, não existe sobreladeamento. E a partir deste momento o barco azul entra na zona. O barco entra na zona azul e o barco amarelo, que é um barco livre pela proa, não está na zona, logo a 18.2B não se aplica. Quando o amarelo entra na zona, de novo, já ambos os barcos estão na zona, existe sobreladeamento e o barco exterior amarelo tem que dar espaço ao barco interior pela 18.2A. A 18.2B, no fundo, estabelece uma coisa muito simples: quando dois barcos estão sobreladeados, quando o primeiro entra na zona, a partir desse momento o barco interior tem direito a espaço na baliza. E, se um barco está livre pela proa, quando este chega à zona, o barco de trás, o barco livre pela popa, deverá, a partir desse momento, dar-lhe espaço na baliza. Vamos ver isto. Portanto, nesta situação, o que é que nós temos? Temos o barco amarelo a entrar na zona. Nesse momento, ele tem um sobreladeamento com o azul. O amarelo tem um sobreladeamento exterior com o azul. A partir do momento em que o amarelo entrou na zona, o azul tem direito a velejar para um ponto próximo da baliza. Portanto, reparem que o azul pode imediatamente arribar quando o amarelo entra na zona. Não é necessário o azul também estar na zona. O azul pode imediatamente arribar para um rumo que o leve para um ponto próximo da baliza e o amarelo tem que lhe dar esse espaço necessário. Nesta outra situação, quando o amarelo entra na zona, não existe sobreladeamento, é a tal situação de que o barco não tem sobreladeamento e a partir desse momento o barco livre pela popa vai ter que dar o sobreladeamento, vai ter que dar sempre espaço ao barco livre pela proa, que era livre pela proa à entrada da zona. Nesta situação, o azul vai conseguir, no entanto, estabelecer um sobreladeamento interior dentro da zona, mas como na entrada da zona não tinha sobreladeamento, o que prevalece é sempre a situação dos barcos à entrada da zona. Se à entrada da zona não há sobreladeamento, a partir desse momento o barco livre pela popa tem sempre que dar espaço ao barco livre pela proa, tenha ou não um sobreladeamento depois dentro da zona. Nesta outra situação é para ilustrar que quando os barcos se aproximam de uma baliza em rumos convergentes, portanto em rumos não paralelos, o que acontece é que o sobreladeamento vai muito mais para trás do que a gente às vezes pensa. Quando nós projetamos a nossa linha azul pela popa do barco azul, reparem que essa linha vai bastante para trás e vai apanhar como sobreladeado o barco amarelo, numa situação em que está muito mais longe da baliza do que o azul. Ok? Portanto, é preciso ter atenção quando os barcos estão em rumos muito oblíquos, digamos assim, vamos sobreladear barcos muito para trás e, de novo, o que interessa é saber quando o barco azul, quando o primeiro deles entra na zona, se há ou não sobreladeamento. Aqui em que os barcos estão ainda com um rumo muito mais abertos, reparem, quando projetamos a linha pela popa dos barcos, os barcos que nós vamos sobreladear são imensos e muito para trás. Portanto,
terem atenção a estes pormenores da maneira como nos aproximamos da baliza. Enfim, isto tem a ver com a utilização tática das regras. Importante não esquecer que a regra 18 começa a aplicar-se quando o barco mais próximo da baliza entra na zona. Portanto, aqui, quando o azul na posição 1 entra na zona, independentemente do amarelo estar ou não na zona, lembrem-se que foi dito que a regra 18 aplica-se, para se aplicar, basta um estar na zona. Portanto, o azul entra na zona, começa a aplicar-se a regra. Outra coisa é que o barco interior tem direito a espaço para velejar para a baliza e para passar a baliza, tem é que velejar dentro do corredor, se sai do corredor perde a proteção da regra de dar espaço na baliza, portanto ficará em vigor só exclusivamente a regra de direito a rumo, e que a regra 18 deixa de se aplicar, portanto a obrigatoriedade do barco amarelo dar espaço ao barco azul deixa de se aplicar quando a baliza deixa de interferir com o rumo dos barcos. Como vocês veem aqui na posição 5, o azul pode orçar à vontade, pode virar de bordo e a posição da baliza não interfere com o seu rumo, não existe perigo de colisão com a baliza. Logo, a partir desse momento, a regra deixa de se aplicar. A regra começa a aplicar-se quando o primeiro entra na zona e deixa de se aplicar quando a baliza já não interfere com o rumo dos barcos. Não é como muita gente julga que ela deixa de se aplicar só quando os barcos saem da zona. Vamos ver agora a C. Muitas vezes a C nós passamos ao lado dela porque é no fundo quase que uma aplicação da B. Vamos ver isto nos bonecos, digamos assim. E o que é que nós vemos? Vemos que aqui quando o azul entra na zona tem um sobreladeamento exterior com o amarelo. Portanto, dentro da zona este sobreladeamento é quebrado. Reparem que dentro da zona a tal linha projetada pela polpa do azul já não vai apanhar o barco amarelo, portanto o sobreladeamento é quebrado. No entanto, o que prevalece é a situação à entrada da zona. Havia sobreladeamento, portanto, a partir daí, o barco livre pela popa, tenha ou não tenha um sobreladeamento interior, tem sempre que se manter afastado. O direito adquirido pelo amarelo quando o azul entra na zona mantém-se, seja ou não restabelecido o sobreladeamento. A outra é que, ok, vamos ver aqui também no boneco, ainda que reparem que na entrada da zona o amarelo tem um sobreladeamento exterior, é um barco exterior, dentro da zona ele consegue fazer esta manobra de ir ficar a ter um sobreladeamento interior com o azul, no entanto o que prevalece é a situação à entrada da zona. Ele à entrada da zona era um barco exterior, enquanto a regra se aplicar, ou seja, enquanto a baliza estiver a interferir com o rumo dos barcos, o que prevalece é a situação à entrada e o barco amarelo exterior terá sempre que dar espaço ao barco azul. A 18.2D vem nos indicar quando é que a regra se deixa de aplicar. E a regra deixa de se aplicar, por exemplo, quando já foi dado esse espaço ao barco interior e a baliza aqui já não interfere, portanto foi dado o espaço interior, a partir daí a regra termina e não há razão nenhuma para o barco que tinha direito a espaço manter essas suas regalias. Reparem que aqui o barco azul entra na zona, não existe um sobreladeamento com o amarelo, portanto o barco livre pela proa tem direito a espaço em relação ao amarelo. Quando o azul liberta a baliza, a regra deixa de se aplicar, como já tínhamos dito, e a regra 18.2D vem reforçar isso e perde o direito a espaço e ele aqui irá infringir com certeza a regra 13, porque enquanto ele está a virar por davante, o amarelo ou bate nele, colide com ele, ou vai ter que alterar rumo se conseguir. Portanto, é isto que a regra 18.2D, uma das situações que ele nos pretende dizer é quando o espaço foi dado, no momento em que termina esse direito a espaço, como aqui está ilustrado, quando é que ele perde
o direito a espaço, que é quando termina a aplicação da regra, pronto, a partir daí ele já não tem essa proteção. E evidentemente que outra proteção é quando um deles sai da zona, quando um deles sai da zona. E portanto aí também se deixa de aplicar a regra 18.2b. Ou, sim. A linha E desta regra tem a ver com uma situação que é quando existe uma dúvida razoável se os barcos estavam ou não sobreladeados quando o primeiro entra na zona. Reparem aqui na posição 2, que é quando o azul está a entrar na zona, existe uma dúvida legítima se existe ou não sobreladeamento, se os barcos estão ou não sobreladeados e, portanto, se o azul terá ou não direito a espaço na baliza. Em caso de dúvida, e isto acontece muitas vezes, primeiro porque já a definição de zona, os tais 3 comprimentos, é algo de difícil de estabelecer. Dentro da água, as comissões de regata teimam em não marcar a zona, que nos facilitaria a brava essa situação. No entanto, isso não é possível e, portanto, é sempre subjetivo. Os barcos em questão não é que estejam a mentir, mas vão ter sempre avaliações diferentes se estão ou não já na zona, ou seja, dos tais 3 comprimentos. E por outro lado, muitas vezes em situações em que o sobreladeamento pode ser mínimo, pode haver direito a dúvida se os barcos estão sobreladeados. Outra situação é quando nós estamos a navegar, isto acontece muito, por exemplo, em barcos de vela ligeira, quando nós estamos a velejar com vaga, digamos assim, e quando vamos a descer a vaga, aceleramos, o barco acelera a descer a vaga e, portanto, as posições relativas entre os barcos variam consoante um barco está a descer ou está a subir a vaga e com isto os sobreladeamentos estão sempre a existir e a quebrar. Ora, nestas situações, quando o sobreladeamento a existir é por centímetros, há sempre direito a dúvida. Como é que isto se resolve? Isto resolve-se recorrendo à situação anterior em que não há dúvidas de como é que os barcos estão. Recorrendo aqui à situação anterior, na posição 1, os barcos estavam sobreladeados. Portanto, o que vai acontecer é que nós vamos considerar que, então, à entrada da zona, o barco azul tinha um sobreladeamento interior. Se os barcos não estivessem sobreladeados, na posição 1, se nós conseguíssemos considerar que os barcos não estavam sobreladeados na posição 1, então nós iríamos considerar que à entrada da zona os barcos não estavam sobreladeados. Portanto, quando existe dúvida razoável, vamos tentar definir uma posição anterior em que não há dúvidas, e essa será a posição que prevalece. A situação prevista nesta linha, na linha F, tem a ver com isto, que é, reparem, na posição 2, amarelo, azul e verde estão sobreladeados entre si, portanto, na posição 2, que é quando o barco amarelo entra na zona, começa a aplicar-se a regra, e nesta posição, amarelo, azul e verde estão sobreladeados. Nesta situação, vermelho é um barco livre pela popa em relação ao barco verde. No entanto, na posição 3, que é quando o verde está a entrar na zona, o vermelho consegue um sobreladeamento interior. Nesta altura, o amarelo já cá está embaixo ao pé da baliza. Já não tem como dar espaço e muitas vezes nem sequer está a ver já que vai acontecer isto com o vermelho. E nesta situação, como o amarelo falha a dar espaço, no entanto, considera-se que ele não tem a obrigação de dar esse espaço. Digamos que há aqui um sobreladeamento tardio, o que impossibilita o amarelo de dar este espaço. Portanto, reparem, quando o amarelo entra na zona, que é aqui que começa a aplicação da regra, e é aqui que tudo se define em relação ao amarelo, só o amarelo, azul e verde é que estão sobreladeados. No entanto, o vermelho, na posição 3, consegue obter o tal sobreladeamento. E a partir desse momento ele vai ter direito a espaço do verde para velejar para a baliza. No entanto, nessa situação o amarelo já está a fechar, já está aqui a rondar a baliza, já só está a contar com o espaço que necessita dar ao verde e ao azul e, portanto, digamos que há um sobreladeamento tardio e o amarelo pode ser exonerado da sua infração de não dar espaço. Também, esta é outra situação
que ilustra, digamos, nos sobreladiamentos tardios, em que os barcos entram na zona com amoras opostas. O que vai acontecer é que aqui o amarelo, quando vira, passa pela proa do azul, quando vira, fica e completa a viragem, está quase em cima da boia. O azul, que entretanto tinha estabelecido um sobreladiamento exterior, já não tem hipótese de dar espaço, porque ele só tem que dar espaço, de novo volto a frisar, que não se tem que antecipar situações, ele só tem que dar espaço no momento em que estabelece o sobreladiamento. Portanto, não vai ter que antecipar que esta situação vai acontecer. E, quando ele estabelece o sobreladiamento, já o azul está em cima da baliza, já o amarelo está em cima da baliza, já não tem como dar espaço. Portanto, aqui o azul seria exonerado desta sua infração. Ok, e agora vamos entrar nas duas últimas regras, na 18.13 e na 18.4, que têm a ver com manobras que os barcos realizam dentro da zona. Vamos ver o que é que a regra nos diz, a 18.3, diz-nos que para ela ser aplicada, que a baliza a ser rondada tem que ser deixada por bombordo. Ou seja, esta regra, um dos requisitos para a regra se aplicar é a baliza ter de ser deixada por bombordo. Outro requisito é que o barco que entra com amuras a bombordo na linha passe a proa à linha do vento, passando as amuras de bombordo para estibordo, dentro da zona. Ou seja, passe proa ao vento dentro da zona, passe proa ao vento dentro da zona e passe de amuras a estibordo para bombordo. É outra das condições que se tem que observar. Outra das condições é que, após virar por davante, fique a alcançar a baliza. Portanto, o tal barco azul, quando entra na zona, passa a proa à linha do vento e, após completar a viragem, tem que estar num rumo que lhe permite alcançar a baliza. Vamos ver aqui no diagrama exatamente estas três condições. A baliza é para rondar por bombordo, o barco amarelo entra na zona amorada a bombordo, passa a linha do vento na posição 2 dentro da zona, portanto, segunda condição verificada. Quando termina a viragem de bordo, a viragem por davante, está num rumo que lhe permite alcançar a baliza, terceira condição cumprida. Portanto, três condições que se aplicam ao barco que entra na zona amorada a bombordo. A baliza tem que ser para ser rondada por bombordo, a passagem da proa ao vento tem que ser dentro da zona, quando termina a viragem tem que estar num rumo que lhe permite alcançar a baliza. A outra condição é só para o barco que vem de amuras a estibordo, e a condição que se aplica é que ele tem que vir de amuras a estibordo desde que entra na zona. Como aqui reparam, o barco azul vem sempre amorado a estibordo desde que entrou na zona. Portanto, estão aqui reunidas todas as condições para a aplicação da regra. Vamos ver a seguir isto, ilustrar a seguir. Esta baliza é para ser rondada por bombordo, logo, primeira condição cumprida. O barco passa a proa à linha do vento dentro da zona, outra condição cumprida, e passa de amuras a bombordo para estibordo. Segunda condição cumprida. Terceira condição cumprida, o barco amarelo fica num rumo que lhe permite passar a baliza. Terceira condição cumprida. O barco azul vinha de amuras a estibordo desde que entrou na zona. Portanto, todas as condições necessárias para a aplicação da regra 18.3, e nesta situação, quando todas estas condições estão cumpridas, o que acontece é que o barco azul, o barco que vem amorado a estibordo, não pode ser obrigado a velejar acima do rumo de bolina cerrada, como aqui acontece, para evitar o contacto. Se ele continuasse a velejar sem orçar, sem ir acima do rumo de bolina cerrada, estabelecia um contacto com o amarelo, mas o amarelo não pode fazer isto, infringe a regra. Portanto, estando reunidas todas aquelas condições, o barco amarelo, o tal barco que vira dentro da zona, não vai poder obrigar o outro barco a velejar acima do rumo de bolina cerrada para evitar o contacto. Nesta outra situação, o que acontece é que a baliza é para ser rondada por estibordo e, portanto, falha aqui já uma das condições para a aplicação da regra, e a regra não se aplica. Neste caso, o azul, que é o barco que vira dentro da zona, pode obrigar à vontade do outro barco a velejar acima do rumo da bolina cerrada. Regra não se aplica.
não se aplica porque a baliza é para ser deixada por estribordo. Aqui também a regra não se aplica, porquê? Porque o barco que vem a morada a bombordo passa a proa ao vento, fora da zona, portanto a regra não se aplica. No entanto, a baliza era para rondar por bombordo, ele até fica a alcançar a baliza, simplesmente como passa a proa fora, passa a proa à linha do vento fora da zona, a regra não se aplica e Azul pode ser obrigado a velejar acima do rumo de Bolina Cerrada. Nesta outra situação, cá temos, tudo certo, barco passa a proa à linha do vento dentro da zona, após virar fica a alcançar a baliza é para rondar por bombordo, Azul vinha sempre a estribordo, não pode ser obrigado a ter que velejar acima do rumo Bolina Cerrada. Isto é uma situação que acontece N vezes em regatas. A aproximação desta baliza é sempre um dos pontos nevrálgicos. Enfim, as balizas são sempre pontos nevrálgicos, porque são de passagem obrigatória e, portanto, de confluência de barcos. Nesta aqui existe imenso este problema, que é barcos que vêm de Amuras a bombordo e vêm virar de bordo muito próximo da baliza, e vêm barcos, uma série de barcos em Amuras a estribordo, em direção à baliza, e estes barcos aqui que viram muitas vezes criam grandes embrulhadas entre os barcos e infringem a regra declaradamente. O que é curioso é que ninguém protesta, nem os barcos envolvidos, nem quem o vê, ou seja, os próprios velejadores querem que a competição não seja justa porque não protestam. Atenção que protestar é fazer com que a competição seja justa. É nesse sentido, e isso é, digamos, um dos princípios da vela, do desportivismo, é que os barcos, por um lado, cumpram penalizações quando infringem uma regra e que devem protestar quando são parte ou quando observam uma infração. Não esperem que sejam os juízes que possam estar ali que vão protestar. Os juízes, por norma, não protestam barcos quando existem barcos que possam ter visto a situação. Portanto, numa situação daquelas como eu descrevi, todos os barcos, ou muitos barcos viram, não é o juiz que se vai armar em polícia e vai protestar aos barcos. Essa obrigação é dos velejadores. Passando esta parte, temos aqui o fim da aplicação da regra 18.3, que tem a ver quando o barco que vem a morada a estribordo consegue estabelecer um soleamento interior dentro da zona com o amarelo, o tal barco virou dentro da zona, que passou provavelmente dentro da zona. Nesta situação, o que acontece é que o barco azul tem direito a espaço e o amarelo tem que lhe conceder esse espaço. A 18.3 aplica-se, preenchem-se todas as tais condições e, portanto, amarelo tem de dar espaço para o azul passar a baliza. Nesta outra situação, o que acontece foi que o amarelo aqui, ele cruzou pela proa do azul, virou, e quando virou já tem um sobrevivimento exterior com o azul. Logo, o que acontece é que o azul tem direito a espaço e amarelo tem que lhe dar espaço a passar a baliza. Uma situação que por acaso foi levantada na situação real quando tivemos a apresentar esta regra, que era quando temos dois barcos com ângulos de bolina diferentes, na aplicação da regra 18.3, aqui temos no fundo um catamarã, um nacra, que vem a morada a estribordo, e um barco 470, por exemplo, que vem a morada a bombordo e que passa a proa a linha de vento dentro da zona. O que a regra nos diz é que o barco que vem de Amuras a estribordo não pode ser obrigado a velejar acima do rumo de Bolina Cerrada, quando estão cumpridos todos os requisitos para o barco que vem de Amuras a bombordo. Portanto, nesta situação, o que acontece é que o barco amarelo, se tem que ir acima do seu rumo de Bolina Cerrada para evitar o contacto, então a regra é infringida. Quando os barcos têm ângulos de orça diferentes, digamos assim, a regra só se aplica em relação ao barco amarelo. É o barco amarelo que tem que se verificar se ele foi ou não obrigado a ir acima do rumo de Bolina Cerrada.
Vamos ver a 18.4 para terminar, e a 18.4 no fundo o que é que nos diz? Diz-nos que quando os barcos entram na zona sobreladeados e o barco interior é um barco com direito a espaço, é um direito a rumo e com direito a espaço, neste caso é o barco azul é um barco interior, tem direito a espaço e, por ser um barco de sotavento, tem direito a rumo. Se ele tem que camar na baliza para velejar no seu rumo correto, se ele tem que virar em roda na baliza para velejar no seu rumo correto, ele não pode não pode velejar muito afastado desta baliza antes de virar em roda. Nesta situação, o barco azul, barco interior, barco de sotavento, portanto, com direito a rumo, vai ter que camar. Ele, nesta situação, não está a passar muito afastado da baliza e, portanto, está a cumprir com a regra. Nesta outra situação, o que acontece é que aqui o barco amarelo, o tal barco interior com direito a rumo, enfim, na posição 3, orça imenso. Quando vira em roda na posição 4, está muito afastado da baliza, logo passou muito longe da baliza antes de virar em roda. Infringe a regra. É isto que a regra pretende, é que o barco interior, apesar de ter direito a rumo, não leva a passear, digamos assim, o barco que se tem que manter afastado, mas tem que virar em roda muito próximo da baliza. Próximo da baliza, não é muito próximo, próximo da baliza. Uma particularidade nesta regra é que ela não se aplica quando a baliza de sotavento é uma porta. Como aqui estamos a ver, temos uma porta com baliza de sotavento, esta regra não se aplica. Portanto, nesta situação, neste caso o barco amarelo, que é um barco interior com direito a rumo, não está obrigado a ter que, até virar em roda, velejar muito próximo da baliza. Não tem que velejar próximo da baliza, ele neste caso, antes de virar em roda, quer enquanto ainda não passou a baliza, já está muito longe e vem virar em roda muito para sotavento da baliza. Portanto, está a passar francamente afastado da baliza. No entanto, como ela não se aplica, como a regra não se aplica, não há infração às regras. Ok, obrigado. Enfim, soube que não havia perguntas, portanto, estou a agradecer desde já a vossa presença. Desculpem o tempo que demorou a receberem esta sessão. Espero que vos tenha sido útil e, como também disse, nós vamos tentar manter uma periodicidade destes encontros, ser uma vez por mês, às quintas-feiras, às 18h30. Na próxima vez vamos fazer uma sessão decididamente mais curta, que isto são sessões enormes, e vamos trabalhar fundamentalmente só os problemas de passagem de obstáculo e vamos fazer com que ela não tenha mais do que 1 hora, dando espaço para perguntas e respostas. Ok? Muito obrigado pela vossa assistência às regras.